Olá, seja bem-vindo ao Muni Brasilcast, o podcast voltado para municípios, que tem o principal objetivo de trazer conhecimento, informação e conteúdo para as pessoas que trabalham no município, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo. Hoje a gente tem a grata satisfação aqui de receber a doutora Daniela Gontijo, que é advogada, é especialista em Direito Administrativo, Municipal e Eleitoral, com atuação consolidada no consultivo contencioso voltado à administração pública, gestão municipal, técnica legislativa, assessoramento estratégico a entes públicos, direito eleitoral, Tribunal de Contas e demandas judiciais de interesse institucional. Além disso, sua experiência profissional inclui a atuação como sócia administradora do escritório Vandir Alan e Thalita Hayazaki, Sociedade de Advogados, com coordenação técnica e gestão direta de serviços jurídicos prestados a prefeituras e câmaras municipais. Também exerceu a função técnica e gestão de serviços jurídicos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com atuações em diversas várias, em agência reguladora e também na Prefeitura de Anápolis, Goiás. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda. Gostaria que você iniciasse já falando um pouco como você ingressou nessa seara municipalista, nessa seara de Câmara, de Direito Eleitoral e Política. Como foi a sua trajetória nesse mundo? Olá, Dr. Carlos, tudo bem? Minha primeira pauta aqui é trazer um agradecimento ao senhor, parabenizá-lo por esse projeto, né, de extrema relevância quando a gente fala de assuntos municipais, um tema que hoje não tem tanto glamour, né, então a aparência que temos é que não é tão importante quanto parece, mas efetivamente assim é importante porque nós estamos falando aqui de decisões que são tomadas e que impactam não isoladamente a vida de um gestor, mas de toda uma coletividade por trás daquele assunto. Em relação à minha trajetória, né, o meu contato com a advocacia municipalista, ela acontece em decorrência de uma iniciativa ainda durante o meu período estudantil. A minha primeira experiência prática com o trabalho público foi em um órgão da administração pública, né, que era o Poder Judiciário, Justiça Federal de Anápolis. Então, ali foi o meu primeiro contato, onde eu consegui visualizar a parte previdenciária, um pouco de execução fiscal e todas as questões correlatas ali, em especial a advocacia voltada para a União Federal, né. Posteriormente a isso, eu consegui sair da Justiça Federal, passar um pouco tempo ali pelo Ministério Público e por outros órgãos públicos que, ao final da minha jornada acadêmica, me renderam aí uma indicação para atuação no escritório que hoje eu me consolidei como sócia, né? E aí, a minha experiência municipalista efetivamente dita, ela decorre justamente desse primeiro contato com o meu escritório, que é quase que uma circunstância, né? E aquilo que não era necessariamente uma vocação tornou-se o meu dia a dia, foi algo que eu busquei me aprimorar e posteriormente tive aí toda a minha trajetória pautada nisso. Depois do meu primeiro contato com o escritório, tive a oportunidade de atuar em alguns órgãos públicos ainda, né? Prestei assessoria no gabinete de um vereador. Posteriormente a isso, tive a oportunidade de ser diretora jurídica na assistência social do município de Anápolis e também na agência reguladora. E hoje eu conto aí com essa sociedade no meu escritório, que tem uma atuação em mais de 15 municípios goianos, prestando assessoria diretamente, tanto para a parte voltada para o Tribunal de Contas, quanto voltada também para o contencioso, em especial relativo ao 2º grau. Muito bom, doutora, muito bom mesmo, né? Essa vivência. E eu gostaria de saber como a doutora tem visualizado a realidade atual, né, do Poder Executivo Municipal, em especial em relação às normas jurídicas e procedimentos. Você acha que é preciso avançar mais, é preciso se qualificar mais, tendo em vista que a gente hoje tem um olhar mais criterioso do Tribunal de Contas em relação às normas e procedimentos, bem como o Ministério Público, que tem feito um papel fiscalizador mais intenso
pelo menos eu tenho convivido com isso nesses 2 últimos anos. Como a senhora tem entendido essa parte? A gente sabe que melhorou bastante já a parte de normas, a parte de procedimentos. A senhora acha que ainda pode melhorar mais? O que a senhora acha nesse sentido? Perfeito suas pontuações, doutor Carlos. Quando a gente fala em municípios, a primeira situação que a gente tem que trazer à tona é que a gente fala em realidades que são diferentes. E apesar de serem realidades diferentes, a lei impõe um rigor, uma fiscalização e uma cobrança que ela é igualitária. Então, eu tenho grandes municípios com volumosa estrutura de procuradoria, com um competente quadro de servidores, né, disponíveis para prestação de serviço, ao mesmo tempo que eu tenho municípios com uma estrutura precária ainda, ou às vezes com uma única pessoa respondendo por várias atividades. Isso é um ponto assim que traz uma dificuldade na atuação administrativa em si e também na parte de redação da técnica legislativa. Porque a gente falando em gestão pública, grande parte dos projetos de lei que saem, que são destinados, na verdade, né, à coletividade, aos interesses mais relevantes da sociedade, eles partem do chefe do Poder Executivo, que muitas vezes é assessorado por uma pessoa ou uma procuradoria com estrutura ainda muito precária. Nesse ponto específico, nós tivemos, sim, alguns avanços ao decorrer do tempo, mas ainda enfrentamos grandes dificuldades, que, em especial, consistem ali na padronização, na utilização de modelos de forma acrítica, sem a análise daquilo que é a realidade local de cada município. Então, hoje, nós ainda temos muitos municípios, muitas prefeituras, muitos gestores fazendo uso de modelos de outros municípios, achando que aquilo vai ser bom para o município, mas que quando você vai ver na prática, sequer consegue ter uma aplicabilidade para aquele âmbito local, né? Ou efetivamente não é o que necessariamente vai melhorar as condições do município. E da parte técnica legislativa, nós temos esse mesmo mal, na verdade, né? Porque falamos ainda hoje em justificativas que não são motivadas, que são feitas à mercê daquilo que é necessário para respaldar os atos administrativos dali para frente, sobretudo voltado para essa questão do controle externo que é efetivado sobre todas as regras e atos partidos do poder público. Então, essa é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente só pensa no agora e deixa de se precaver em relação aos problemas futuros que aquilo pode gerar. Então, essa ainda é uma grande dificuldade em relação aos municípios, em relação ao processo legislativo e fiscalização. Muito bom, doutora. Eu tenho conversado com vereadores, né? Acompanhei a marcha dos vereadores e também a marcha dos municípios e percebo que um grande desafio hoje para os vereadores é a falta de estrutura, né? Então, às vezes o vereador não tem ninguém na equipe, ou tem um assessor só que cuida de comissão, cuida da elaboração dos projetos, faz o marketing, acompanha o vereador ali no dia a dia, e isso prejudica muito o trabalho dele, né? Eu entendo que o vereador ele deve representar a sociedade e ele precisa de um pouco de apoio na elaboração de textos legislativos, ele precisa de apoio no trabalho das comissões. Não tem como uma pessoa sozinha, por mais que a gente sabe que a IA tem ajudado bastante, hoje é necessária essa equipe, e eu tenho recomendado que eles busquem mais a mesa, o presidente, para que eles obtenham estrutura. Em relação ao executivo, eu trabalho no executivo hoje e verifico que o executivo ele não tem também um olhar tão criterioso hoje no âmbito municipal para essa área de elaboração de textos. Como a senhora falou, são mensalmente várias leis que são elaboradas, os projetos vão para a Câmara. Então, eu entendo que precisa também o Executivo olhar mais para isso. E, nesse sentido, queria saber qual a sua opinião sobre isso. Eu acho que é importante também o Executivo
ter uma equipe, ter uma consultoria específica para trabalhar os projetos, para analisar os projetos que a Câmara elabora e que vem para uma sanção ou veto, e que tanto a sanção como o veto vai impactar direto na sociedade, como a senhora bem falou. Pela experiência que a senhora tem, são 15 municípios que são atendidos pelo seu escritório. Você acha importante que o município tenha bem estruturada essa equipe legislativa, que, no meu entender, não pode deixar isso só com a Procuradoria. Eu recomendo até que, se for possível, o município crie uma consultoria legislativa ali para tratar dessas questões, cuidar dos decretos, das instruções normativas que o prefeito assina, né, das portarias, bem como dos projetos que vão para o legislativo. E qual a sua percepção dessa experiência, dessa vivência que você tem com esses municípios que atendem sobre essa matéria, sobre essa necessidade municipal? Doutor, eu acho extremamente importante e relevante, tanto que o Poder Executivo e o Poder Legislativo tenham a prestação dessa assessoria e que essa assessoria seja qualificada para aquilo. Eu gosto de falar sempre que a administração pública ela funciona como uma engrenagem. Então a gente precisa de pessoas a postos sabendo qual que é a linha de frente de atuação para conduzir aquilo de uma forma que seja direcionada para atender efetivamente aquilo que é necessário. Então, por exemplo, não é a realidade de Anápolis, por onde eu passei, mas eu sei que muitos dos municípios que hoje o meu escritório atendem, os gabinetes de vereadores, por exemplo, não contam na estrutura do Poder Legislativo com um assessor jurídico, que é a pessoa técnica qualificada para atender prontamente o vereador, porque, de fato, o vereador sozinho, isoladamente, ou apenas com aquela limitação da estrutura da Câmara, ele não é capaz de suprir tudo o que é necessário. E quando a gente fala do Poder Executivo em si, é ainda mais delicada a situação, porque, como eu disse anteriormente, é onde os pontos sensíveis da sociedade são tratados, onde os problemas podem efetivamente ser resolvidos. É claro que hoje a gente já tem um ordenamento jurídico que ele é muito vasto em termos de legislação, mas também a legislação é aquilo que traz a segurança jurídica para a gente, para a sociedade e para o próprio gestor em si. Então, quando a gente fala em se respaldar, e isso acontece através das assessorias jurídicas, e concordo com o senhor plenamente quando o senhor diz que isso não pode ser necessariamente sempre suportado pelo quadro de procuradores, acho que os municípios e os gestores devem se valer dos mecanismos e dos meios necessários para contratar essas assessorias internas. Inclusive, pela nossa experiência no mercado de trabalho, grande parte dos nossos municípios tem essa assessoria que é prestada diretamente de forma externa ao gabinete do prefeito. Então, todos os municípios têm ali uma estrutura de procuradoria, mas isso não necessariamente significa que é a procuradoria quem vai cuidar efetivamente daquilo, justamente por precisar de um olhar externo às vezes e também para que a procuradoria consiga conduzir os demais processos, porque quando a gente fala em municípios, em administração pública, a gente sabe que não raras vezes os volumes de demandas administrativas, fora o judicial, são extremamente grandes. Então a gente precisa de alguém que consiga se preocupar efetivamente com aquela parte isolada da preocupação do gestor e conseguir dar ali para ele respaldo jurídico, segurança jurídica e também auxiliar na questão de uma proteção, de uma blindagem mesmo dos atos que forem ali praticados e do que vai decorrer de mudança efetiva na sociedade através daquelas aprovações legislativas. Muito bom, doutora. E puxando para a Câmara de Vereadores, a senhora já trabalhou lá e constantemente a gente, às vezes, acaba buscando assessoria para tratar de alguns projetos de lei, de algumas decisões que impactam na relação com a Câmara. Qual a necessidade que a senhora verifica hoje de uma Câmara, mesmo que pequena, tratar essa questão da melhoria da qualidade das leis, da própria gestão eficiente da mesa diretora? Por que eu pergunto isso? Porque em volta e meia a gente acaba vendo algumas matérias jornalísticas falando que
o vereador, quando foi presidente, teve as contas rejeitadas ou por uma questão contábil ou previdenciária de não retenção do imposto, acaba sendo condenado, acaba às vezes tendo que tirar recurso do seu bolso para pagar um advogado ou para devolver um recurso ao erário. Então, dentro do Poder Legislativo, como a senhora vê essa necessidade de também ter essa qualificação e uma consultoria mais especializada, tanto dentro do gabinete quanto da mesa ali como um todo, uma assessoria como órgão? Quando a gente fala em assessoria e em qualificação, para mim a gente não está falando de um luxo, a gente está falando de uma necessidade, justamente por essa necessidade específica de se precaver, de fazer processos legislativos e atos administrativos que sejam cercados pela legalidade, que vão dar vez e voz para aquilo que efetivamente está sendo resolvido através da propositura. E outra importância da qualificação técnica da assessoria é o direcionamento específico do mandatário. Muitas vezes nós temos vereadores aí perdidos em relação às proposituras legislativas, que estão focados ali nas questões micro e esquecem das questões macros, que precisam ser observadas na sociedade. Então, quando a gente fala em técnica legislativa, a gente não fala só da parte técnica específica. A gente também fala em levar para o vereador que ele também pode ser mais ativo na sociedade, que ele não é refém do poder executivo, que ele tem autonomia para deliberar, para propor sugestões que vão impactar na vida da sociedade. Não só de forma abstrata, como, por exemplo, a gente tem as homenagens, os reconhecimentos dos dias dedicados a determinadas questões, mas também trazendo questões que vão ser efetivamente vistas pela sociedade como participação ativa. Porque o mais importante de tudo dentro da comunicação legislativa e da técnica é que, no fim das contas, a gente acaba prestando contas para a sociedade, para o nosso eleitor do nosso trabalho que está sendo prestado. Quando a gente tem um trabalho que a gente consegue saltar aos olhos do outro, é muito mais fácil, inclusive, ter aí a reeleição, né? Então, técnica legislativa não é técnica por si só, é toda uma construção que no final vai desbordar aí na segurança jurídica do vereador e principalmente também em como ele é visto pelo seu eleitorado. Muito bom. Doutora, em relação às consequências de um trabalho de assessoria mal feito, né? O que não observe rigorosamente a legislação, os procedimentos, a gente às vezes encontra algum gestor que diz, poxa, aquela assessoria não me alertou sobre isso, não fez o serviço X ou Y, infelizmente a gente ainda verifica algumas situações. E hoje, atualmente, dentro dessa experiência que a senhora tem, nessa atuação junto aos municípios, quais as consequências que a senhora visualiza aí, tanto para o gestor que é mal assessorado, quanto para o próprio advogado ou escritório que não observa todas as regras legais e procedimentais e que acaba fazendo um serviço que não atenda a contento aí a municipalidade? Perfeito. Hoje nós temos várias searas de responsabilização, né? Tanto para o advogado quanto para o gestor em si. Preocupa mais a imputação de responsabilidade ao gestor. Por quê? Porque quando eu estou falando de responsabilização do gestor, eu não estou falando simplesmente da figura específica do gestor. Eu estou falando de um prejuízo que ele advém dos cofres públicos comumente, né? E de todas as outras estruturas da administração. Então, para o gestor, a gente tem aí consequências gravosas, em especial previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Fora isso, temos responsabilidade penal
e outras responsabilidades que também podem ser imputadas. Essas duas são as mais importantes e que a gente precisa ter um cuidado maior. Em especial, é importante destacar, Dr. Carlos, que a nova lei de improbidade administrativa, ela trouxe um cenário com várias mudanças. Entre elas, a gente deixou de ter a condenação por improbidade pela negligência, né, que era a culpa grave. Mas isso não é necessariamente um salvo-conduto para que o gestor faça os seus atos de qualquer forma, de forma imotivada, com a certeza de que ele vai estar resguardado. Muito pelo contrário. O que a lei quis foi proteger o gestor de boa fé. Mas a má-fé ela continua existindo, o dolo ele continua existindo e a depender da situação, mesmo um erro pequeno pode ser enquadrado como dolo. Então é muito importante que os gestores se cerquem dessa blindagem para evitar consequências que podem se dar aí, tanto no âmbito judicial quanto no próprio âmbito dos tribunais de contas e órgãos administrativos. Em relação ao advogado, também é uma preocupação, mas sobretudo porque minha sócia hoje, né, é secretária-geral adjunta da OAB Goiás, então o nosso escritório ele tenta se pautar pelos princípios da responsabilidade e a gente sabe que as consequências práticas de uma assessoria mal prestada podem ser tanto aí uma responsabilização cível pela má prestação do serviço, quanto também uma responsabilização perante a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através do TED. Muito bom. Doutora, muito bom esse esclarecimento, essa reflexão sobre a responsabilização, que às vezes a gente começa a trabalhar e trabalha, às vezes se envolve demais, esquece de olhar para o futuro e das consequências dos atos. Então isso é muito importante. Exatamente, doutor. Inclusive, hoje pela manhã eu palestrei para um município, um grupo de procuradores, e falei exatamente sobre isso, do quanto é importante a gente se cercar e se blindar nesse aspecto, né? Porque as nossas responsabilizações, elas estão o tempo todo à vista. Às vezes não a curto prazo, mas é importante que a gente pense ao longo prazo também. Durante eu acompanhei a palestra que a senhora fez hoje pela manhã, e uma coisa que eu frisei bem lá na palestra é a importância dos advogados trabalharem a sua carreira, né? Fazerem uma gestão da sua carreira, não ficarem ali só vinculados ali o que a procuradoria, o que o seu órgão faz, mas que eles preparem sua carreira e utilizem o órgão como algo ali, uma base para ele fortalecer e seguir na carreira dele, para que ele possa se desenvolver e cada dia mais trazer resultado, não só para a prefeitura, mas também para a sua carreira. E quero ouvir da senhora também sobre a importância da advocacia preventiva, né? A gente ouve muito falar da advocacia defensiva, defender o município, e a gente tem uma questão preventiva que às vezes funciona como conselheira do gestor e que eu acho muito importante. Então, várias vezes eu vou a Goiânia, já cheguei aí no seu escritório, pedi conselhos, né? Já fui no escritório de outras pessoas, como o Dr. Diogo, já fui no próprio Vandir, na Prefeitura de Goiânia, na Procuradoria, pedi conselho, já fui ao Tribunal de Contas, junto aos conselheiros, né, Joaquim Castro, Valsenor, pedi conselho, e eu acho que, por mais que eu esteja, né, numa procuradoria, eu acho que essa parte de aconselhamento, de prevenção, ela é muito importante antes de praticar alguns atos que são sensíveis e que podem ter consequências aí ruins, tanto para o gestor, quanto para o município, quanto para o próprio advogado, como você bem pontuou. Então, qual a sua percepção sobre essa importância dessa advocacia, né, consultiva, conselheira e preventiva para a administração, seja no executivo, seja no legislativo? Doutor, muita gente acha que o melhor resultado é aquele em que a gente evita uma procedência de uma ação judicial, né? Mas eu costumo abordar isso de uma forma diferente. Eu acho que o melhor resultado para a administração é evitar o processo judicial.
Então, a assessoria preventiva nesse cenário, ela é extremamente relevante, porque é ali que a gente consegue ter decisões qualificadas, porque o papel das assessorias, ele é justamente esse, de uma boa assessoria, né? É ser ponte para que sejam não chanceladas decisões, mas sim tomadas decisões qualificadas, que vão efetivamente atender a necessidade do gestor público, observando ali as peculiaridades do caso. E hoje é muito comum, né, estar em alta a fala sobre a questão da advocacia preventiva, sobretudo quando a gente tem aí as normativas relativas à aplicação do compliance dentro das prefeituras e câmaras, que ainda é pouco desenvolvido, mas que deveriam ter um olhar mais atencioso, não só pelo ponto de vista do respaldo que isso pode gerar futuramente, mas também para evitar que as demandas cheguem a um ponto crítico, ao ponto de ser levada para o judiciário, ao ponto de ser levada para o Tribunal de Contas, ao ponto de serem levadas ao Ministério Público. Então, a atuação preventiva, ela serve justamente para isso. Essa é a finalidade específica dela e ela é de extrema relevância para todos os gestores. Muito bom. E a gente tem também hoje a Lei de Proteção de Dados, né, que é muito importante, da LGPD, que o município tem que se adequar. Lembro que durante a sua palestra você falou dessa importância, né, desse cuidado com a proteção de dados, inclusive na utilização da IA, né, de fazer um filtro adequado para que você não viole a proteção de dados enquanto for utilizar a inteligência artificial para assessorar o trabalho. E por falar em inteligência artificial, o que a senhora acha hoje da inteligência artificial no nosso trabalho? Ela é um caminho sem volta? Como é que a senhora visualiza que os profissionais podem utilizar isso de forma responsiva? Ótimo. A inteligência artificial, ela é um cenário que para mim veio para ficar. É basicamente uma das alterações que foram promovidas pela evolução da sociedade e tende a trazer muitos benefícios, tal como a gente teve, por exemplo, na época da pandemia, em que se implantou no judiciário as audiências híbridas e até hoje permanecem vigentes, né? Foi uma modificação de cenário, no começo muito abrupta para nós advogados, mas hoje já é algo que a gente considera muito bom para todos, pelo menos a maioria dos profissionais com quem eu tenho contato tendem a preferir ali o meio híbrido e acham que isso é um facilitador da profissão. E tal como esse mecanismo do judiciário que veio para nós é um facilitador, a inteligência artificial também é um facilitador da nossa atividade. Eu acredito fortemente que a inteligência artificial ela não veio para substituir a atividade humana, ela veio para complementar e para agregar. Então, acho muito válido o uso, fazemos o uso no nosso escritório, mas isso precisa ser pautado numa responsabilidade e no saber que aquilo não está mitigando a nossa necessidade de buscar conhecimento, de nos aprimorarmos. Aquilo é uma ferramenta específica para facilitar, dar celeridade ao nosso trabalho. Então, veio como um mecanismo que eu acredito que sim, vai ficar na nossa sociedade, vai ser ainda mais desenvolvido, vai trazer ainda mais melhorias e possibilidades, e que nós precisamos nos adequar a essa realidade se nós quisermos permanecer competitivos no mercado de trabalho. Muito bom. Eu também utilizo bastante, às vezes tem 2 ou 3 ali com as abas abertas, às vezes um ofício está ali no ChatGPT e aí uma análise de uma peça mais delicada, mais complexa está em outra IA, então também acho que veio para ficar. Considerando que o seu escritório trabalha com assessoria em tribunais superiores, né, e segunda instância, qual a importância hoje de se ter um escritório especializado em tribunais superiores de segunda instância para o município, seja Câmara, seja o Poder Executivo? Nós voltamos aí para o ponto principal do nosso diálogo, né, que é a questão das necessidades de cada procuradoria. É de extrema relevância essa atuação, seja em segundo grau, seja na atuação preventiva, ou até mesmo na ponte estratégica ali feita com o gabinete do prefeito. Nós temos vários benefícios da assessoria jurídica e precisamos usar também
o que a lei nos permite fazer com o dinheiro que o poder público tem para fazer investimento. Eu não vou ser ousada de falar que a contratação de advogados é um gasto, né? Eu acho que, na verdade, é um investimento ali. Investimento em segurança, investimento em confiança, sobretudo, porque a gente está entregando, basicamente, a matriz ali do serviço público nas mãos de uma assessoria específica, acreditando que aquilo vai ser prestado de uma forma satisfatória, né? Então, é extremamente importante que essas assessorias sejam contratadas, sobretudo quando há condições, né? Nós temos hoje precedentes aí do STF, que são no sentido de que mesmo que o município tenha aí uma estrutura de procuradoria, ele pode sim fazer contratações externas. E essas contratações externas, eu ouso dizer que elas precisam de um crivo até maior do que as contratações hoje que são feitas de forma comissionada, né? Porque no vínculo comissionado, apesar da gente ter a relação de confiança, nós conseguimos ter uma proximidade maior. E com as assessorias, a gente precisa criar um ambiente ali que vai ser favorável para aquilo. Então, a gente precisa ter um crivo maior para fazer a seleção de quem vai prestar essas assessorias. Muito bom. E essa parte é muito importante, porque às vezes o município, né, a depender da situação interna, não tenha uma equipe, né, para que esteja acostumada a tratar com tribunais superiores, né, com segunda instância, e esse trabalho de um escritório especializado em tribunais superiores, em segunda instância, para tratar de causas relevantes, né, e complexas, isso é fundamental. É melhor fazer esse investimento, né, de ter um escritório acostumado a trabalhar com segunda instância e tribunais superiores, do que você deixar os interesses do município, que são sensíveis, né, não na mão de alguém que não tenha capacidade, mas na mão de alguém que não está acostumado a tratar isso no âmbito dos tribunais superiores e segunda instância. Outro ponto relevante, doutor Carlos, que eu não cheguei a mencionar, né, é que no primeiro grau, em especial em municípios de interior, há uma limitação de acesso ao magistrado, sobretudo porque grande parte dessas comarcas são guarnecidas por juízes respondentes e não titulares. Quando a gente chega no segundo grau, não, nós temos desembargadores que são plenos na atividade. Então, ter alguém que consiga fazer a ponte com o tribunal, às vezes é uma mudança de chave. Muitas pessoas acham que a sustentação oral, por exemplo, ela é dispensável, quando na verdade ela é o momento que o advogado tem para sensibilizar e para, às vezes, trazer em pauta uma questão que, de forma escrita, não alcançou a finalidade necessária. Então, a sustentação oral, que é grande parte aí da atuação em segundo grau, às vezes ela pode ser a mudança de chave para um processo de relevância para o município. Muito bom. A gente está em ano eleitoral. Sei que a senhora, além de especialista em direito municipal, eu li no currículo que é especialista em direito eleitoral. O município não está em eleição esse ano, mas vive a eleição, né? Então o prefeito, vice, vereadores, secretários acabam atuando como cabos eleitorais nesse ano. E é importante que também observem algumas regras, né? Algumas condutas, para que não cometam atos irregulares, não violem as normas eleitorais e não fiquem, né, prejudicados ou sejam sancionados, inclusive com inelegibilidades, que em que pese não estarem participando do pleito, podem ser considerados inelegíveis aí por decisão judicial da Justiça Eleitoral. Quais as observações e alguns pontos que você acha importante o município atentar, tanto o prefeito quanto os secretários, durante esse ano eleitoral? Certo. O primeiro ponto que a gente tem aqui nesse debate quanto a esse questionamento específico, né, é trazer para os prefeitos, não só prefeitos, né, para os servidores públicos como um todo, que independente da participação efetiva no pleito,
nós temos, da mesma forma como num pleito normal em que há concorrência, penalidades específicas. Então, muitas vezes, eu não sou o autor, mas eu estou beneficiando ou estou sendo beneficiado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ações, que podem gerar repercussões para o próprio prefeito ou para o servidor público em específico. E em ano eleitoral, é muito típico que a gente fique ali focado nas condutas vedadas, né? Então, ter as disposições da lei de eleições no que pertine às condutas vedadas, ela é extremamente relevante. Muitos municípios fazem questão de, durante o período eleitoral, fazer um manual, né, sinalizando para todos os servidores quais que são as condutas possíveis e não possíveis, e isso tem sido um facilitador para grande parte das gestões públicas. Eu recomendo que seja feito. Muito bom. O Manual de Condutas Vedadas ele é importante para que o secretariado e o prefeito e o vice não... E até a própria Câmara não use a máquina pública em benefício de qualquer candidato. Então, isso é fundamental. Caminhando já para o final, doutor, eu gostaria que você desse aí três dicas, três orientações aos prefeitos, aos vereadores, aos secretários nessa questão legislativa e na questão da importância de um serviço de assessoria especializado e quais, na sua visão, aí, as consequências positivas de ter esse trabalho, né, bem feito dentro da prefeitura, dentro da Câmara. Perfeito, doutor. Acho que a gente acaba voltando muito em tudo que já foi dito aqui dentro, né? As assessorias, elas são extremamente relevantes. Então, quando a gente tem técnica legislativa reunida com um procedimento regular, motivado, que atende às finalidades da lei, em verdade a gente só vai ter benefícios, né? São benefícios técnicos ali, são benefícios de ordem, inclusive política, né? Que é o reconhecimento ali feito pelo eleitorado. E fora isso, a gente tem a blindagem do mandatário efetivamente. Então, se cerquem, porque isso é muito importante. E lembrem-se sempre que o caminho do mandatário ele não é construído só durante o período de gestão, né? Porque às vezes a gestão passa, mas os problemas permanecem e acompanham uma pessoa ainda que não mais no exercício daquele cargo. Muito bom. O escritório de vocês atua fortemente em Goiânia, mas também atende outros estados. Me lembro que eu conheci o Vandir em 2020, né? E ele estava atuando, inclusive, nas eleições em Curitiba, né? Era época de eleição municipal. E o trabalho de vocês, ele está em Goiânia, mas também atende em outros estados. Sim, hoje nós atendemos um público mais voltado para o estado de Goiás, mas também temos trabalhos externos, Brasília, temos algum contato também em São Paulo e temos cada dia mais buscado nos aprimorar e expandir a prestação dos nossos serviços, sobretudo diante dos facilitadores e também da qualidade técnica que a gente tem no nosso corpo corporativo hoje, né? Nós somos um escritório aí hoje com atuação focada em Goiânia, nossa sede está em Goiânia, mas temos aí advogados que compõem a nossa equipe, que são de Manaus, de outros setores específicos, né, que fazem parte através do home office, e temos hoje também presencialmente no escritório um corpo com mais de 10 advogados disponíveis para o atendimento de todas as demandas que chegam até nós. Muito bom, muito bom. E onde a pessoa interessada, seja prefeitura, seja da Câmara, encontra a doutora Daniela e o escritório de vocês? Nas redes sociais, contatos? Perfeito. Nas redes sociais, o nosso escritório pode ser encontrado através do @WT_advocacia e o meu perfil pessoal pode ser acessado através do _adv.daniela_gontijo. Muito bom. Quero agradecer, doutora, a participação aqui no Mundo Brasil Cast, muito importante a sua contribuição. Eu, principalmente, que conheço o seu trabalho, conheço o trabalho do escritório, trabalho de relevância, né, em Goiânia, principalmente, onde eu conheço, onde eu acompanho. E é um prazer tê-lo aqui, enriquece muito trazer os seus conhecimentos.
E quero também agradecer a você que acompanha o Muni Brasil Cast, nosso ouvinte, nosso acompanhante. Eu tenho me surpreendido com várias pessoas em vários locais que têm acompanhado e têm dito que gostaram do conteúdo. Eu peço que compartilhe esse conteúdo, que acompanhe o trabalho do Muni Brasil Cast no YouTube também, no Spotify, na hora que estiver na academia, né, estiver dirigindo. Tenho essas entrevistas, esse bate-papo também no Spotify. Basta digitar lá Muni Brasil Cast e também no Instagram. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado, doutora Daniela. E até um próximo episódio.